Romanos capítulo 15, do verso 15 até o verso 21. Eu quero ir lendo junto com os irmãos, de acordo com o que for acontecendo aqui, exposição. Então nós vamos fazer mais um momento de oração, pedindo ao Senhor Deus graça e que Ele nos ilumine, para que nós possamos ouvir a voz dEle hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti, meu Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor nos dê graça para entender o texto sagrado. Te pedimos graça para que o Senhor fale conosco, Senhor, e que possamos ser instruídos conforme a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Deixa a Bíblia de vocês aí aberta. Vamos ir fazendo a leitura de acordo com o que a gente for chegando aqui no texto. Hoje nós vamos tentar ficar aqui do verso 15 ao verso 21. E aqui, meus irmãos, aqui é a parte do texto em que nós vamos estar tratando basicamente daquilo que nós começamos no domingo passado. Paulo tem um propósito de, nessa mensagem que ele está escrevendo, comunicar aos irmãos que estão em Roma do seu principal objetivo, chegar na Espanha. E ele precisa dos irmãos ali em Roma para que eles os ajudem, tanto financeiramente, quanto em oração, e se possível for, uma ajuda em mão de obras. Pessoas que possam abraçar essa missão e possam ajudar Paulo a não só chegar na Espanha, mas chegar na Espanha e continuar a Europa dentro. Essa era a grande missão de Paulo, esse era o desejo que ardia no coração de Paulo, para que ele pudesse falar do Evangelho do Senhor. Nós ficamos domingo passado no verso 14, os irmãos se lembram, né? Hoje nós seguimos do 15 em diante. Verso 15 e verso 16, meus irmãos, nós vamos estar trabalhando aqui o que Paulo está trabalhando com os irmãos. Paulo dá os primeiros passos introdutórios, ou seja, verso 15, verso 16, Paulo dá os seus primeiros passos introdutórios para que ele possa chegar nesse objetivo dele, que é o assunto, Espanha. Vamos ler aqui o verso 15 e o verso 16? Olha aí na palavra de Deus, diz assim: entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, Paulo traz 4 assuntos muito pertinentes do que ele está tratando com essa igreja e quais são os objetivos que ele tem com essa igreja. E eu quero ver um por um com vocês, para que a gente possa se deleitar aqui nos ensinos da palavra do Senhor. O primeiro ensino está aqui no verso 15. Olha aí que no verso 15 Paulo fala bem no iniciozinho da frase: vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória. Essa parte que Paulo está falando aí do verso 15, meus irmãos, os estudiosos aqui de Romanos dizem que Paulo está se reportando aos 11 primeiros capítulos do livro de Romanos, aquela densidade teológica, aquele sermão, o maior sermão do Novo Testamento. Ou seja, Paulo está dizendo assim: eu escrevi isso tudo para vocês para trazer a memória de vocês, a palavra do Senhor. Mas o interessante é que para Paulo, nós não temos a certeza material que isso é verdade em Paulo, mas temos evidências que Paulo sabia o que estava falando e estava sendo repetitivo. Por que nós sabemos disso? Porque ele está falando assim: eu estou trazendo um assunto à memória de vocês, ou seja, eu estou falando do que vocês já sabem. Por que Paulo fala isso? 2 motivos vêm à mente de Paulo para Paulo escrever isso. O principal deles é esse: Paulo sabia que a igreja de Roma não tinha sido constituída, formada por um apóstolo. Os irmãos se lembram? Bem no iniciozinho da nossa exposição aqui do livro de Romanos, nós vimos como que a igreja de Roma foi constituída. A igreja de Roma ela foi constituída dessa forma:
Em Atos capítulo 2 acontece um fato muito interessante, que é a inauguração da igreja. Atos 2, o dia de Pentecostes. A Bíblia fala que em determinado momento estavam ali os homens reunidos, os apóstolos e mais uma centena de pessoas fiéis ao Senhor, e a Bíblia fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, como se fosse línguas em chamas de fogo, descem sobre aqueles homens, eles começam a falar em outros idiomas. Pentecostes é uma festa especial para o povo judeu, porque os judeus que estão espalhados no mundo, os judeus que estavam morando e vivendo em outras partes do mundo, eles migravam para Jerusalém. Ali em Jerusalém eles foram impactados. Quando nós olhamos a lista dos homens que ali estavam, tinham pessoas de Roma. E quando esses judeus de Roma viram o que estava acontecendo e ouviram a mensagem do Evangelho no seu próprio idioma, a palavra fala que o Evangelho cativou, transformou, converteu essas pessoas. E o que acontece depois disso? Esses agora irmãos, voltam para Roma e construem a igreja do Senhor. E Paulo está dizendo assim, eu só estou repetindo o que vocês já sabem, porque desde aquele momento até aqui, todas essas palavras do Evangelho já estão sendo ministradas a vocês. O que é isso? É Paulo dizendo, o Evangelho é incontrolável. O Evangelho do Senhor, ele vai para todos os lados. E sabe o que é melhor de tudo aqui no verso 15, meus irmãos? É que o Evangelho não precisa de um homem famoso, respeitado e talvez o maior dos apóstolos para levar a palavra do Senhor a qualquer local. Quem abriu a igreja em Roma foi um anônimo. Isso diz alguma coisa para nós? Isso diz alguma coisa para você? Nós não precisamos de pessoas para ouvir o Evangelho. Nós não precisamos de referenciais humanos para ouvir o Evangelho. Por que eu falo isso, irmãos? Porque infelizmente, no meio cristão, tem essa luta. Vai estar fulano de tal na igreja. Fulano de tal vai estar em Brasília, eu tenho que ir lá ouvi-lo para que eu possa ouvir o Evangelho. Fulana de tal vai estar em tal local. Não, irmãos, nós não precisamos disso. A palavra do Senhor, como diz João Calvino, ela ressoa pelo mundo inteiro e se acomoda no coração dos seus eleitos. Olha o exemplo. Não foi Paulo que fez. Quem que fez isso aqui? Quem que abriu essa igreja? Não sei, mas foi um crente. O que nós precisamos? Simplesmente de ouvir a palavra do Senhor. Não dá para ter controle do que Deus fala. Não se controla como Deus fala. E não se controla para quem Deus fala. Deus fala com quem Ele quer. Deus fala quando Ele quer. E Deus fala da forma que Ele quer. Isso deve nos trazer uma paz, porque nós não precisamos de referenciais humanos para dizer, eu estou ouvindo o Evangelho. Por quê? Paulo falou assim, eu escrevi o maior sermão do Novo Testamento, mas eu só estou repetindo porque vocês já ouviram isso tudo. Tira da igreja, tem que tirar do meu e do seu coração a necessidade da idolatria. Nós precisamos de títulos, nós precisamos de um nome de igreja, nós precisamos de uma religião, nós precisamos de bancos acolchoados, nós precisamos de um nome que tenha referência ou que seja conhecido, tenha vínculo de conhecimento. A palavra de Deus fala assim, não, nada disso. Dos 11 primeiros capítulos que eu escrevi, tudo vocês já escutaram. Por quem, Paulo? Não sei, mas já escutaram. O que nós precisamos é da palavra, não de pessoas. As pessoas são importantes demais, mas elas não podem estar sobre a importância da palavra. Elas não podem estar sobre a importância do Evangelho. E é o que está acontecendo aqui com essa igreja.
O segundo ensino, meus irmãos, está no verso 16. O verso 16, ele traz dois ensinos. Eu falei que nós tínhamos 4 aqui, né? Ele traz dois ensinos que devem ser lidos ao contexto de Atos. Olha aí o verso 16. Ele diz, Paulo fala assim, eu sou um ministro entre os gentios. Esse é o primeiro ensino. Paulo continua do verso 15, dizendo que escreveu ousadamente como para trazer à memória essas coisas. Aí ele vai falar no verso 16, eu sou um ministro entre os gentios. E no verso 16 ele continua dizendo assim, o ministério de Paulo era pregar aos gentios. Por que Paulo está falando isso? Paulo agora está colocando como se fossem iscas para o povo romano. Dando dicas, dizendo assim, a minha função, o meu ministério, o meu chamado é pregar para aqueles que são desconhecedores da graça, aqueles que não conhecem a Deus. Por que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo está apontando para o final do seu discurso, que ele vai falar assim, a Espanha está precisando que eu pregue isso. Quem são os gentios? São aqueles que não conhecem, aqueles que não têm religião, aqueles que estão vivendo no mundo, para o mundo. Aí ele fala assim, eu sou ministro do Evangelho. E o ministério que eu tenho no Evangelho é pregar para os gentios. Por que eu falei Atos? Abram a Bíblia de vocês em Atos 9, porque vocês vão ver que em Atos 9, ali descreve Lucas, o ministério e o chamado de Paulo, e a ênfase que Paulo vai pregar para os gentios. Atos 9. É um texto maravilhoso, irmãos. Olha aí, Atos, capítulo 9. O texto que vocês que estão tomando nota, marquem aí do verso 10. Se vocês quiserem ver o complemento maior, vai do verso 1, que vai falar todo o passo a passo que Paulo teve, aqui pegando cartas em Damasco, seguindo a caminho a Jericó, se eu não me engano aqui, e ele segue as sinagogas de Damasco, ele pega cartas junto com as autoridades, sai cercado de pessoas e vai para pegar aqueles que estão servindo ao Senhor Deus. Mas o texto que eu quero ler com vocês aqui, específico, é o verso 15. Atos capítulo 9, verso 15. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. Mas o Senhor lhe disse, Deus falando para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante quem? Perante os gentios. O ministério de Paulo, irmãos, não era pregar somente para os gentios. Ou seja, eu só prego para quem não é judeu, não é isso. Tanto é que se você for fazer uma leitura do livro de Atos, você vai perceber que a rotina de Paulo era assim, ele chegava em qualquer local, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. E quando ele chegava, ele ia lá expor o evangelho. Ele expunha o evangelho até o primeiro ponto dele ser botado para fora. Quando ele era enxotado da sinagoga, ele ia para os gentios. E quando ele chegava nos gentios, algo maravilhoso de Deus acontecia. Conversão, milagres, sinais e prodígios, que também está relacionado com milagres. Igrejas novas eram abertas e o campo do evangelho crescia. Por quê? Porque Deus estava usando Paulo para pregar a palavra para aqueles que não conheciam o Senhor. E a ênfase, a parte grossa mesmo, o contexto maior da vida de Paulo era essa, pregar para esse tipo de gente. E Paulo está falando aqui para esses irmãos nesses 2 versos. Essa é minha vida. Esse é o meu ministério. Eu vim aqui para pregar para essas pessoas. E no verso 16, o último ensino é esse. Esses homens, esses gentios, a palavra chegando a eles, eles são ofertas a Deus. Olha que interessante. Verso 16, olha o verso 16, diz assim, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Agora, daí para frente, olha que interessante o que Paulo fala, de modo que a oferta deles seja aceitável a Deus. O que Paulo quer dizer com isso aqui? São gentios.
Paulo está ali pregando entre eles, e Paulo vai pregar para eles, para que a oferta deles seja aceitável e agradável a Deus. Aqui, meus irmãos, tem duas possibilidades nesse texto. Não é um texto que se fecha com um único entendimento. As duas possibilidades desse texto, a primeira delas que eu vou falar para vocês, é uma possibilidade quase que nula e inexistente. Por que nós a consideramos? Porque ainda existe uma camada dentro da igreja que a considera como possibilidade interpretativa do texto. A segunda possibilidade que eu vou expor para vocês é a possibilidade que nós cremos como igreja e que os reformadores quase como um todo acreditam nessa possibilidade. A primeira possibilidade é essa. Trata-se do fruto oferecido por gentios convertidos. Trata-se de ofertas, de demandas financeiras que os gentios dão para a igreja, para os apóstolos, e isso é agradável a Deus. Essa é uma das possibilidades interpretativas. Essa possibilidade ela não é aceita por nós reformados e pela maioria da parte da igreja, porque Paulo ainda está falando de pessoas que não se converteram, são gentios. Segundo, a construção textual não chega a isso. Então não existe essa possibilidade da oferta desses homens ser agradável a Deus. O que Paulo está falando, e a segunda proposta é a melhor interpretativamente, é essa. Ao receber o evangelho, quem? Os gentios que aqui estão sendo pregados. Ao receber o evangelho, os gentios se convertem e as suas vidas são uma oferta ao Senhor. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, eu sou ministro do evangelho. E o meu ministério é pregar a palavra para os gentios. E quando esses gentios são alcançados pela palavra, o Espírito Santo transforma a vida dessas pessoas. Aquela que era a conduta de vida longe do Senhor não existe mais. E a partir de agora, por causa do Evangelho, a vida deles é aceitável ao Senhor. Olha que maravilha. O que Paulo está dizendo assim, a minha função como apóstolo e pregador do Evangelho é anunciar o Evangelho, para que esse Evangelho, sendo ministrado pelo Espírito Santo, transforme a vida de todos os gentios que forem alcançados pelo Evangelho e uma nova rotina de vida seja realidade. E essa nova rotina é agradável ao Senhor. Verso 15 e verso 16, Paulo fala assim, isso aqui é um pouquinho do que vai acontecer lá na Espanha. Como é que nós podemos trazer esse texto para os dias de hoje e aplicar essas verdades? De 3 formas. A primeira delas é essa aqui, ó. Todos nós temos os ministérios, todos nós somos chamados por Deus para servi-lo de alguma forma dentro da casa do Senhor. Como é que nós devemos nos dedicar a Ele? Já pararam para pensar nisso? Não importa o que você foi chamado, não importa o que apetece o seu coração, Deus coloca no coração de cada crente um chamado. Como que nós devemos dedicar o nosso serviço ao Senhor? Hoje, com a explicitação da internet, a vulgaridade do serviço do Evangelho tem se manifestado por pessoas porcas. Traz um desânimo para a igreja, traz uma letargia para a igreja. Esses dias eu estava vendo um pastor combinando com outra pessoa na igreja e falando, o Zé faz aquilo, o fulano faz aquilo, mas de um jeito tão depreciativo, tão corrosivo. E o mundo, você viu os comentários, e as pessoas... Acaba, irmãos. O ministério não é para homens. O serviço na igreja não é para instituições, é para Deus. Se alguém canta, cante para Deus. Se alguém ensina, ensine, fazendo para Deus. Se alguém prega, faça como se fosse para Deus. Não para homens, irmãos. Todos nós temos um chamado ministerial, todos nós, independente, quer seja estar na porta, quer seja ensinar, quer seja evangelizar, quer seja o que for.
Lembre-se, é um sagrado trabalho. Coisa santa de Deus. Como é que nós temos desenvolvido esse tipo de trabalho, irmãos? Temos que responder essa pergunta. Como é que nós temos servido ao Senhor? Nós temos que parar de olhar para o mundo cristão, que infelizmente está conspurcado pelo pecado, e olharmos para a palavra, e olharmos para esses 2 versozinhos aqui, Paulo falando, eu sou um ministro do Evangelho. Eu sou um ministro que prega o Evangelho para os gentios. Olha o prazer que Paulo tem. Você vai ver como é prazeroso, mais ainda quando nós chegarmos no verso 17 em diante. O segundo ensino desse blocozinho aqui é esse. O fruto do ministério de Paulo era a conversão dos gentios. O que nós estamos esperando dos serviços que nós fazemos na igreja? O que nós estamos esperando dos serviços que nós prestamos ao Senhor? Paulo deixa claro aqui, irmãos, o meu trabalho, as minhas orações, a minha força, tudo que eu faço é para a conversão do gentio. Eu espero um resultado. Eu espero um resultado final da minha ação. Qual é, Paulo? A conversão do gentio. A vida desses homens agora vistas por Deus de forma agradável. É como se Paulo olhasse para aquela comunidade, para aquelas pessoas, para aqueles grupos e falasse assim, puxa vida, Senhor, que bênção. Estou feliz demais. Porque aquelas pessoas que não te conheciam, hoje te conhecem. Estão totalmente diferentes das pessoas que estão ao seu redor. Porque agora elas vivem para ti. Esse era o salário de Paulo. Era a paga de Paulo. Qual é o seu? Puxa vida, domingo eu quero cantar no domingo, porque no domingo a igreja é cheia. Será que ele quer cantar mesmo? Eu quero pregar na igreja fulano de tal, porque chega lá é lotado. Será que ele quer pregar mesmo? Eu vou ajudar fulano de tal, mas vou fazer questão que várias pessoas vejam. Para quê? O reconhecimento daquilo que nós fazemos, irmãos, deve ser no silêncio. É Deus que deve ver. Mas quais são os resultados que nós queremos? Nós temos que olhar lá na frente. Temos que pensar como que essas coisas estão acontecendo. Paulo é um exemplo disso. E o terceiro ensino desse blocozinho aqui, irmãos, talvez seja a maior reflexão que nós temos que fazer hoje. A vida convertida dos gentios se tornava em oferta agradável a Deus. Prestem atenção. Esses homens que não conheciam o Senhor, que não eram da religião, eles foram alcançados pelo Espírito Santo, se converteram. E agora as suas vidas louvam e agradam a Deus. Talvez a pergunta que eu vou fazer para vocês seja a mais importante que você tem que responder hoje. E as nossas vidas? Elas são ofertas agradáveis ao Senhor? O Evangelho chegou aí, não chegou? Chegou? Acomodou? Tirou você daquela realidade antiga? E agora? O Senhor se agrada da sua vida? O Senhor se agrada do que você está falando? O Senhor se agrada dos seus pensamentos? Quando as portas se fecham, quando é só você e Deus, como é que é? O que ele está ouvindo? O que ele está vendo? Ser crente aqui, irmãos, é fácil. Fácil. Aqui eu tenho que ser polido para falar com vocês. Aqui eu tenho que ser educado. Mas e quando as portas da minha casa se fecham? Quando eu estou dentro do meu carro? Como é que eu sou com meu Deus? Será que nesse momento eu sou oferta agradável ao Senhor? Quando passa aquela oportunidade, aqueles recursos, aquela mulher,
aquele homem. Para onde que estão indo os meus olhos? Para onde está indo a minha mente, os meus pensamentos? Ser oferta agradável a Deus é, de forma explícita, viver no onde você está de uma forma totalmente diferente da sociedade. Totalmente diferente. Ser crente não é ser comum, você é separado. O termo grego para santo é separado. Essa é a forma explícita. Agora, a forma implícita da exposição mais explícita no chamamento é: como é que você está vivendo quando as portas se fecham? Seu celular, o que tem aí? Os seus históricos. Existia, não sei porque não estou longe dessa camada evangélica, existia em tempos idos esse discurso. Olha que absurdo. Minha filha é santa. Eu ouvi várias vezes de mães ditas evangélicas. Minha filha é santa. Enquanto ela não aparecer grávida, ela é santa. Isso é agradável a Deus? Quer dizer que enquanto não surgiu um escândalo de uma gravidez fora do casamento, os pensamentos e os atos da sua filha podem ser conspurcados e só Deus tem o desprivilégio de ver isso? Isso agrada a Deus? Isso louva a Deus? Não, irmãos. Esse último ensino aqui que nós trazemos do texto, sem sombra de dúvida, é o mais importante porque nos chama para isso. Nós somos chamados por Deus para vivermos de forma agradável ao Senhor. Todos os momentos. A palavra de Paulo, quando chamava os gentios, e esses gentios eram abraçados pelo poder do Evangelho, esses homens não eram mais o mesmo. Não eram mais os mesmos. Por quê? Porque o Espírito de Deus os separava. Se vocês são separados pelo Espírito Santo dessa sociedade louca, vocês devem ser ofertas agradáveis a Deus. Todos os dias. Lembrem-se disso. Todos os dias. Do verso 17 ao verso 21, essa é a terceira parte do texto que nós separamos para que nós possamos meditar aqui no capítulo 15. Essa partezinha aqui, meus irmãos, Paulo quer contagiar os irmãos em Roma com a sua felicidade. Paulo está escrevendo, ele está fazendo uma narrativa agora. E nessa narrativa agora ele tem um propósito de contagiar os irmãos com a sua felicidade e mais ainda, com seu orgulho de ser usado por Deus para pregar o Evangelho. Não é um orgulho dizendo assim, eu sou o pregador, eu sou o bom. Não. Eu sou um instrumento de Deus que tenho tido oportunidade diariamente de ver, através da pregação que Deus está fazendo através de mim, ver pessoas sendo transformadas. Imagina as histórias de Paulo. Puxa vida. Às vezes eu fico pensando sozinho, eu fico pensando o seguinte, você imagina quando Paulo não estava na pregação, em orações públicas, quando ele estava sozinho com alguns amigos. Imagina o diálogo desse homem. Imagina as brincadeiras desse homem. Imagina a conversa, o teor da conversa. Devia contagiar. Imagina. Agora eu fico imaginando o nosso mestre, o nosso Senhor. 12 homens viveram isso profundamente, hein? Acordar do lado de Jesus. E se deitar junto com Jesus. Ter o privilégio de almoçar com ele. Você imagina ir para as bodas de Caná, ou seja, ir para uma festa junto com Jesus. Para pensar nisso, irmãos. O que era?
sem estar dentro de um contexto de evangelização, de pregação, mas num contexto de amizade, de uma conversa, de um papo agradável, estar aos pés de Jesus. Puxa vida. Paulo mostra um pouquinho do que é isso. Eu vou contagiar vocês. Com o quê? Como que eu estou feliz e como que eu me sinto orgulhoso em Cristo, de tudo que está acontecendo aqui. Às vezes nós chegamos perto de pessoas, só reclamação. Às vezes nós chegamos perto de outras pessoas, que só são palavras inadequadas, fora do contexto. Mas quando nós chegamos perto de crentes de verdade, nós somos contagiados pelo poder do Evangelho. Não pelo meu poder, porque não existe poder no homem, mas é pelo poder do Evangelho. É pela graça de Jesus. É pelo amor que se transborda. Eu falei um pouco anterior que Paulo estava indo para Jericó. Mas não é Jericó, é aí no caminho de Damasco, tá, irmãos? Perdoe-me. Olha o verso 17. Em diante, Paulo vai começar a ensinar sobre isso. E como é que Paulo faz isso? Como é que Paulo contagia as pessoas? Como é que Paulo faz com que essas pessoas possam vislumbrar da graça de Deus? De forma bem simples. De forma bem simples. E aqui na simples leitura vocês vão ver. Paulo não se prende em nada que não seja Deus e a sua obra. Olha a pergunta que nos conduz a uma resposta. Como é que Paulo contagia aqui os irmãos? Como é que Paulo faz com que esses irmãos vislumbrem toda essa graça de Deus? Simples. Paulo não se prende em nada que não seja Deus, o seu amor e a sua obra. Tenho certeza que os irmãos já leram as cartas de Paulo, os irmãos vão se lembrar disso. Eu venho a vocês não com palavras de sabedoria. Eu venho com a simplicidade do Evangelho. Sabe o que é isso, irmãos? Eu não preciso de grandes coisas. Você não precisa de grandes coisas. Nós, crentes, só precisamos da simplicidade do Evangelho. Só isso. Só isso. Pastor, mas nós temos que levantar 3 horas da manhã porque temos que alcançar o sobrenatural. Vai. Ora por mim. Pastor, temos que jejuar 21 dias, pastor, e temos que decretar vitórias. Vai. Ore por mim, decrete a minha vitória também, por favor. Pastor, nós precisamos fazer ofertas extravagantes. Faça por mim também. Pastor, nós precisamos de grandes igrejas, de grandes monumentos, de grandes templos. Pastor, nós precisamos de luxo, precisamos de nada disso, irmãos. Pastor, nós precisamos de uma estrutura, nós precisamos de carros, nós precisamos... Nada disso. Nada disso. O sermão mais profundo que aconteceu, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Olha na sua Bíblia, aonde que aconteceu? Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Olha no capítulo 5, bem no iniciozinho aí, que vai te falar. Vendo Jesus as multidões, fez o quê? Subiu um monte. Olha o tamanho desse sermão. Você acha que as pessoas tinham ficar em pé? Você acha que ali tinha cadeiras acolchoadas? Vocês acham que ali tinha um templo? Vocês acham que ali tinham paredes de ouro? Tinha uma imagem de Jesus que valia não sei quantos milhões. Vocês acham que tinham lascas de madeira da cruz de Cristo? Vocês acham que tinha um óleo ungido não sei de onde? Por que não tinha? Porque não precisa disso. Nós precisamos das coisas mais simples do mundo.
Essa nossa necessidade da igreja é a mesma das nossas casas, irmãos. O que você precisa na sua casa? Pouca coisa. Comida, bebida e vestimenta. Da melhor forma que você conseguir. Você não precisa de carro importado, você não precisa trocar de carro todos os anos, você não precisa de piscina, não precisa de sauna, não precisa... Se puder ter, show de bola, aproveita. Mas não se mate por isso, irmãos. Não, pastor, eu preciso ter um salário alto, eu preciso trabalhar. Será que você precisa disso? Seus filhos precisam de você. A esposa precisa do marido. O marido precisa da esposa. Simplicidade, irmãos. Quando a gente olha para Cristo, puxa vida, a gente tem que ter vergonha. Sinceramente, vergonha. Quando a gente olha para Paulo, nossa, você fala, meu Deus, que diferença. Como eu estou diferente de Paulo. Por quê? Porque eles viviam a simplicidade do Evangelho ipsilítere. Por causa de Jesus, irmãos, Paulo fala aqui no verso 17, tenho sido útil para o ofício de Deus. E por causa disso eu estou tão orgulhoso, eu estou tão feliz. Vamos ler o verso 17. Verso 17, Paulo fala assim, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Olha o que Paulo está tratando. Paulo está dizendo duas coisas aqui bem simples nesse texto. Primeira, Cristo me fez ver o tamanho da obra de Deus. Olha isso aqui. Cristo me capacitou a ver o tamanho da obra de Deus. Segunda coisa que Paulo está vendo aqui, em Cristo eu sou útil para o Evangelho. Sabe o que Paulo está falando aqui, irmãos? Sem Cristo eu não conseguiria ver o tamanho da obra de Deus. Sem Cristo eu não conseguiria ver um palmo na frente do meu nariz. E sem Cristo eu não conseguiria ser útil ao Evangelho. E por causa disso, algo importante surge aqui no verso 17. Prestem atenção. Para qualquer homem, em qualquer época, poder ver, compreender e interagir com Deus e sua obra, ele precisa da ajuda de Cristo. Ele não dá conta sozinho. Para você compreender o tamanho da obra do Evangelho, Ele tem que te mostrar. Senão você não dá conta. Você não consegue ver os meandros. Você quer ver um detalhe interessante? Vocês já passaram por isso. Alguns irmãos aqui eu conheço, já leram a Bíblia mais de uma vez. Alguns irmãos chegam em determinada parte da Bíblia que ele já passou ali algumas inumeráveis vezes, e ele olha o texto e começa a ler e fala assim, eu nunca tinha visto isso. Meu Deus! E a pessoa chora, a pessoa se quebra. Será que é você que conseguiu ver isso hoje? Será que foi você que conseguiu um pouquinho mais fundo na palavra de Deus? Não, irmãos. Depois de dezenas de vezes que você passou lá, hoje o Senhor falou assim, eu vou te mostrar mais um pedacinho da minha graça. Aí nessa hora você chora. Nessa hora você chega e estremece e fala, meu Deus, eu estou 10 anos na igreja, eu nunca vi isso aqui, numa frasezinha, Senhor. Só Cristo que faz isso, irmãos. Sabe o que isso significa? Que você é incapacitado demais, você é pequeno demais, você é limitado demais. E a obra de Deus, o Evangelho de Deus, a igreja do Senhor é grande demais. Grande demais. E Paulo está falando assim, eu só consegui ver isso aqui porque o Senhor está me mostrando. Eu só consigo entender no que eu fui chamado quando Ele me chama de verdade. Fora isso, irmãos,
Vamos para o segundo ensino aqui desse texto. Ele está no verso 18. Tem 3 ensinos que estão contidos aqui no verso 18. O primeiro ensino que está contido aqui no verso 18 é esse. Não é bom perder tempo com outras coisas que não seja Cristo. Olha que maravilha. Paulo dizendo para esses irmãos, não é bom perdermos tempo com qualquer outra coisa. Nós temos que dedicar o nosso tempo para quê? Para Cristo. Vamos ler o verso 18? Porque não ousarei discorrer sobre alguma outra coisa, senão sobre aquelas que Cristo. O que Paulo está dizendo? Pai, não perca tempo com coisas aleatórias, não. Não joga tempo fora, não. Em Cristo, na ótica de Cristo, no olhar de Cristo, no crivo de Cristo, nós podemos contemplar qualquer coisa. E Paulo está dizendo, eu não vou perder tempo com qualquer outra coisa que não seja Cristo ao falar com vocês. Irmãos, dentro das nossas casas nós temos muita coisa para falar com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, mas o assunto principal é Cristo. Na igreja, rapaz, tem coisa demais para a gente conversar, tem muita coisa para a gente papear, tem muita coisa para a gente sorrir, brincar, mas o assunto principal, aquele que traz vida e edificação, é Cristo. E, bem da verdade, não sei se vocês já repararam, crentes, quando se reúnem, começam falando de futebol. Falam até da política, elogiam alguma coisa, outra coisa, mas a palavra volta e chega aonde? A palavra em Cristo. Porque nós amamos falar de Cristo. Nós desejamos falar da palavra. O crente sonha com a palavra. O crente sonha com o céu. O crente sonha com a vida eterna. O crente ama esse momento. E para a glória. Não tem coisa melhor, irmãos. Não tem. Tem muita coisa boa aqui nessa vida, tem muita coisa boa aqui nesse mundo. Ainda tem. Mas não tem coisa melhor. Não tem assunto melhor. E não tem expectativa melhor do que a vida eterna. Não percam tempo com outras coisas. Os irmãos me perdoem ser prolixo com isso aqui. Mas isso aqui tem feito muita gente perder tempo com muita coisa errada. Ei, irmãos, isso aqui tem feito gente perder tempo. Estamos esquecendo de Cristo por causa de um negocinho desse aqui, ó. Olha só. Mas isso aqui só é um instrumento. Quem esqueceu de Cristo foi aqui, ó. Não foi isso aqui. Isso aqui é inanimado. Isso aqui é um objeto burro. O problema está aqui. Deus tem nos chamado para uma vida que não venhamos perder tempo com as coisas, mas que nós nos dediquemos a Cristo. O segundo ensino também está no verso 18. Diz assim, não fui eu quem fiz, Cristo fez por intermédio de mim. Olha isso aqui, irmãos. Paulo poderia falar assim, olha o entendimento, eu estou escrevendo para esses irmãos aqui, eu preciso da ajuda deles para chegar na Espanha. Então, quem que tem que ser exaltado aqui? Quem que tem que ter as qualidades explicitadas? Sou eu. Eles têm que reconhecer em mim um evangelista de verdade. Eles têm que conhecer em mim um homem corajoso. Eles têm que conhecer em mim um homem ousado. Não. Olha o que Paulo fala no verso 18. Porque não ousei discorrer sobre outra coisa, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Eu fiz. Mas quem que fez em mim? Cristo. No final eu não fiz nada. Eu fui só um instrumento de Deus. Irmãos, isso aqui, nós temos que aprender isso aqui para ontem, irmãos. É tão feio você ver crentes. Não estou falando de ímpio. O ímpio não vai entender isso. Mas estou falando de crentes.
Ah, eu passei no concurso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu ganhei o meu dinheiro, a minha casa, o meu carro, eu. Assim, meu Deus, eu vou ajoelhar agora diante de você. Eu vou beijar os seus pés, meu Senhor. Você é demais. Você é lindo. Você é poderoso. Dá vontade de adorar aquela pessoa. Fala assim, meu irmão, você está onde? Que droga foi essa que você consumiu? Que paranoia é essa que você tem na sua cabeça? Você é um crente, está falando isso? Você é louco. O ímpio não. O ímpio não. O ímpio pensa e ele tem que pensar mesmo. Porque a única coisa que o ímpio tem é isso. Eu fiz, eu conquistei, é meu, é meu, é meu. Daqui um dia ele vai morrer, vai para o inferno. Ele vai passar a eternidade no inferno. Nós, se eu fiz, foi porque Cristo fez através de mim. Se houve alguma conquista, foi porque Cristo conquistou através de mim. Se eu sou alguma coisa, é porque Ele me colocou em tal local. Fora isso, irmãos, quem somos nós? Olha quem está falando aqui, provavelmente é o maior dos apóstolos. É o homem que mais pregou o Evangelho. É o homem que mais escreveu nas Escrituras. Se nós olharmos por questões de soberba, esse homem poderia falar assim, fui eu que escrevi. Sim, está aí, está na sua mão. Não seja ingrato não, falar essa carta é de Paulo. Paulo que escreveu, fui eu, porque eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou preparado. Eu que abri essas igrejas aqui, ó, vocês devem a mim, ó. Se olharmos por questão de soberba, esse homem poderia falar isso, mas pelo contrário. Cristo fez através de mim. Sabe o que Paulo está falando? Eu sou só um instrumento. Eu sou só um instrumento. E aqui fica um alerta para os irmãos. Quando você chegar em qualquer pessoa, da maior para menor, em que a ênfase foi eu viajei tantos quilômetros, eu abri a igreja, eu sou empresário fulano de tal, eu sou atleta fulano. Irmão, sai fora. Ou essa pessoa está embriagada, ou está usando droga, ou ela é esquizofrênica, ou ela está totalmente fora do contexto. Mas uma coisa é verdade, que qualquer um desses efeitos que produzem torpor, ele só coloca para fora o que está no coração. Não existe bêbado que não seja aquilo que ele está escondido atrás da sua máscara. Nossa, agora eu conheci. Viveu 30 anos com esse imprestável. Agora que ele está bêbado, está falando isso, você fala que conhece ele. O tempo todo ele foi isso, ele só precisava tirar essa máscara. O drogado, ele só vive aquilo que está no coração dele. Só. Não é outra pessoa. É porque enquanto nós estamos aqui sob o efeito de um viver social, existem máscaras aqui. E essas máscaras me impossibilitam de viver verdadeiramente o que eu sou diante de vocês e vocês para mim. E como diz o irmão Kelly, por favor, continue usando as suas máscaras. Por favor. Continue sendo respeitoso, continue sendo essa pessoa aí. Porque, irmãos, quando caem as máscaras, fica coisa terrível. E o que Paulo está mostrando para nós aqui, não eu, mas Cristo em mim. Aí é por acaso que nós encontramos Filipenses capítulo 1, se eu não me engano, verso 20 ou verso 21. Para mim viver é... Ah, se a igreja falasse isso, para mim viver é Cristo, nossa vida seria diferente.
mais um ensino, só que agora ele abarca o verso 18 e o verso 19. Em Cristo, as obras são produzidas, são produtivas e gloriosas. Agora Paulo fala dos resultados. Olha aí, verso 18 e verso 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir o que, irmãos? Os gentios à obediência por palavra e obras. Verso 19. Por força e sinais e prodígios. Por força de sinais e prodígios. Pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém, as circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Agora Paulo fala que em Cristo nós conseguimos ver que as obras são produtivas e gloriosas. Ou seja, Paulo agora começa a trazer os resultados. Qual é o primeiro resultado? A conversão dos gentios. Está aí no verso 19. A pregação do Evangelho tem feito com que gentios se convertam à palavra do Senhor. Agora observe, irmãos, que interessante. Existem os meios que Paulo mostra os resultados. No verso 18 mostra o primeiro meio, pregação e obra. Olha aí no finalzinho do verso 18. Para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Sabe o que significa isso aqui? A conversão, esses resultados que estão acontecendo, é por causa da pregação do Evangelho, ok? Mais do que isso. Obras significa comportamento de vida. Não só a palavra que Deus está me usando para pregar, mas a minha vida tem sido a pregação do Evangelho. Que profundo isso, irmãos. Que profundo. Se nós estivéssemos numa igreja pentecostal, tinha cadeira voando agora. Irmãos falando em língua estranha, rodopiando e pulando para trás. Que profundo isso aqui, irmãos. Deus usa Paulo não só com a pregação do Evangelho, mas com uma vida. Com a vida. O café da manhã, o almoço, a janta, o lanchinho da tarde, vamos bater um papo, vamos conversar. Vamos lá na loja bater um papo, né, Gilvão? Vamos trocar uma ideia. É a vida, irmãos. Não é só o que você fala, é o que você vive, é como você vive. Que profundo isso aqui, irmãos. Que maravilha isso aqui. O instrumento de Deus não é por partes, é o todo. Deus não quer só suas palavras pregando. Deus não quer só que você faça uma coisa ou outra coisa. Deus quer você por inteiro. Para que você seja a mensagem do Evangelho toda. Toda. E aí, a sua roupa importa. A sua roupa faz todo sentido nisso aqui. O seu cabelo importa. A cor do seu cabelo. A forma como você corta o seu cabelo. As suas finanças importam. Ou se importam. Tudo seu importa para Deus. Porque você é a mensagem do Evangelho. Você é a mensagem do Evangelho. Não é só o que você fala. É a sua vida toda. Sabe o que é isso, irmão? Toda. Cada partezinha da sua vida é valorosa para Deus. O segundo demanda aqui que Paulo está tratando no verso 19, Paulo fala que aconteceu sinais e prodígios. Olha aí no verso 19. Verso 19. Por forças de sinais e prodígios. Paulo, fala como é que aconteceu aí essas conversões. Fala o que acontecia nesses lugares. Olha, eu pregava o Evangelho. As pessoas eram convertidas pelo poder do Espírito Santo. Olha, às vezes estava no meio do ambiente, no meio do local, as pessoas olhavam para mim, olhavam para as pessoas que estavam comigo. Pelo que Cristo forjou em mim, as pessoas abraçavam o Evangelho. E mais o que, Paulo? Nossa, que maravilhoso. Aí Paulo fala assim, sinais
e prodígios. O que é isso, pastor? Sinais e prodígios? Milagres. Paulo orava por pessoas, pessoas eram curadas. Paulo orava por pessoas e pessoas ressuscitavam. Pedaços da roupa de Paulo passavam em pessoas e pessoas eram curadas. Que maravilha! Meus irmãos, imagina isso na vida de Paulo. Imagine isso no meio dos gentios. Imagine isso no meio do povo de Deus. Quão glorioso eram esses fatos. Mas era por causa de Paulo? Era Paulo que fazia? Ô, meu irmão, levanta aí, eu acho que eu vou orar por você. Você vai ser curado. Não, meu irmão, vem cá, agora você vai ser abençoado. Não, era assim, irmãos. Não, vou passar ali na casa do João da Couve e vou curar ele ali. Ah, vou passar ali no João das Cenouras e vou... Era assim. Era aleatório, era Paulo que escolhia, era Paulo que fazia. Paulo era o bichão, era por conta dele. O poder vinha dele, as escolhas vinham dele. Não. Como não? O verso 19 está falando. Olha o que diz aí. Por força de sinais e prodígios. Pelo poder de quem? Pelo poder do Espírito Santo. Pelo direcionamento do Espírito Santo. Pelo agir do Espírito Santo. O homem não faz. É Deus que faz através dos homens. Até onde que Paulo chegou? Qual foi esse alcance? O verso 19 fala: desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenham divulgado o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus tem ido a lugares longínquos. Por último, o último ensino aqui é o entendimento de Paulo está respaldado em Isaías 52, verso 15. Deus nos permitindo, domingo que vem, nós vamos chegar aqui nessa quarta partezinha que vai do verso 22 ao verso 24. O verso 22 aí, irmãos, Paulo mostra o motivo pelo qual ele não estava indo em Roma, pelo qual ele não se propôs ir a Roma. E o motivo que ele não foi ainda a Roma é o verso 20 e o verso 21. Olha o que diz Paulo, olha a consciência de Paulo, irmãos. Verso 20: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, e aqui ele evoca Isaías 52:15, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido do seu respeito. Sabe o que tinha na mente de Paulo? Eu não vou pregar onde Cristo já foi edificado. Por quê? Eu tenho que ir para lugares onde Cristo ainda não é conhecido. Eu tenho que falar desse amor para pessoas que ainda não ouviram. Eu tenho que viver esse amor para pessoas ou com pessoas que ainda não viram. É por isso que eu preciso ir para a Espanha. É por isso que eu não fui até aí agora, vocês. Porque vocês já estão deleitando-se na graça do Senhor. O pessoal lá para cima ainda não chegou a graça lá. É por isso que eu estou aqui para pedir ajuda de vocês. Nisso, meus irmãos, eu quero trazer para cá o texto e para que nós possamos aplicá-lo. A primeira aplicação desse texto é essa: nós não devemos perder tempo com coisas fúteis. É fútil, joga fora, irmãos. É perca de tempo, descarta da sua vida. Olha para Paulo, não perca tempo com coisas pequenas. A dedicação às coisas fúteis obrigatoriamente nos afasta das nossas responsabilidades. É por isso que muitos pais perdem tempo e não oferecem para os filhos o que deveriam dar. É por isso que muitos cônjuges estão distantes dos seus companheiros e das suas companheiras, porque estão perdendo tempo. É por isso que muitos crentes não conseguem mais servir ao Senhor na igreja. Por isso que muitos crentes não conseguem mais servir ao Senhor na igreja. O irmão está fazendo o quê? Estou vendo o Instagram. Puxa, que maravilha! Você é demais!
Ô irmão, vai ter reunião, você não vai? Não, eu estou vendo o Orkut. Nossa, mas você é um fenômeno. Você é demais. Não, o que você está fazendo? Eu estou vendo o programa da Xuxa. Você fala, rapaz, mas que profundo isso. Você é uma joia de Jesus. Irmãos, essas coisas não levam a gente para nada, irmãos. Nada, 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 nada. Rapaz, e o povo está imerso. Está se deleitando. Fala, gente, larga isso, joga isso fora. Chuta que é macumba. Para com isso, pelo amor de Deus. O segundo ensino, irmãos, nós devemos entender como somos necessitados de Cristo. Nós devemos compreender o tamanho das maravilhas de Deus. Nós devemos entender o tamanho da maravilha de Deus. Você quer ver uma coisa que Deus mostra para nós não conseguimos entender? As coisas que não acontecem nas nossas vidas. As portas que não se abriram. Foi Deus. Não se abriu aquela porta? A porta se fechou? Foi Deus. Porque você não vai entender. É maravilha de Deus. Essa é a mais difícil de nós compreendermos. Pastor, eu abri a geladeira lá de casa, só tem água e vento. Glória a Deus, irmãos. É Deus. Eu sei que isso é mais difícil de entender, mas é Deus. Pastor, eu estou passando um perrengue, uma luta que eu não consigo compreender. Está dentro do pacote das maravilhas, irmãos. Calma, é Deus. Esse é mais difícil de entender. Porque, por exemplo, uma porta abriu, uma porta maravilhosa. Você tem certeza que é Deus? Você foi abençoado. Chegou bênção, chegou prosperidade, chegou graça na sua casa, abundante. É Deus, é fácil. Agora, quando está no meio da escassez, tenha paciência. É Deus. Deuteronômio capítulo 8. Eu vos tirei do Egito. Eu conduzi vocês durante o deserto. Eu fiz todas essas coisas. Para quê, Senhor? Para humilhar vocês. Para apertar vocês. E para ver onde é que está o coração de vocês. Deus. E o diabo? Sei. Instrumentos, só isso. E os nossos inimigos? Não tem nem ideia. São só instrumentos. Obedecendo às mãos portentosas de Deus. Devemos aprender porque somos uma igreja madura e conhecedores da palavra de Deus. O segundo entendimento, nós devemos entender como é que nós devemos ser ou como é que nós somos úteis para a obra do Evangelho. Nós fomos chamados para ser úteis para o Evangelho. E por último, irmãos, nós temos evangelizado? Nós temos sido auxílio de evangelização? A palavra do Evangelho tem chegado aonde por causa daquilo que temos feito? Temos que refletir nisso, queridos. Temos que refletir nisso. Existem almas aí, pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. A nossa obrigação como crentes, como igreja, é fazer com que o Evangelho chegue a essas pessoas. Se nós conseguirmos entender esses 3 ensinos, se o Senhor Deus nos der graça para praticá-lo, quão maravilhoso será. Quão maravilhoso. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Que Deus dê graça para vocês. Que Deus continue iluminando os irmãos. E que nós possamos viver tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos.